Amigos, irmãos da doutrina espírita, irmãos, amigos, daqueles que nos assistem, independentemente de serem espíritas, muita paz para todos. Nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre um tema que nós intitulamos Arrependimento, Expiação e Reparação e a Justiça Divina. Mas, para iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece, rogando ao Pai a sua permissão e a inspiração, não só para mim, mas também, é claro, para todos os senhores que estão aqui nos assistindo. Rogando ao Pai que nesse momento derrame sobre todos nós a sua paz, a sua tranquilidade, a sua energia positiva, que esses sentimentos, que essa energia possa tomar conta de nossas almas, ajudando-nos na nossa caminhada, na nossa trajetória. E que o Pai, na sua infinita bondade, continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Pois bem, amigos, como eu falei, arrependimento, expiação, reparação e a justiça divina. Na questão 871 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos amigos espirituais se o sentimento de justiça é natural ou o indivíduo adquire com o passar do tempo. E os espíritos responderam que esse sentimento de justiça ele é natural, embora que, como diz ele, continuando na resposta, que as experiências que o indivíduo vai passando, que as ideias que vão sendo construídas, vai ampliando esse senso de justiça. Porém, essas experiências, essas ideias que ele vai formando, não dá esse sentimento de justiça. Por que isso? Porque o indivíduo, o espírito, o ser, ele não consegue, não é permitido pela divindade que o indivíduo possa desenvolver qualquer tipo de habilidade, qualquer potencialidade, que ele não tenha isso em germe, que ele não tenha isso dentro do seu ser, ali nas profundezas da sua alma. Então, partindo dessa ideia, o indivíduo tem já um certo direcionamento, o que efetivamente ele vai precisar desenvolver. Em sua grande maioria, em se tratando de planeta de provas e expiações, em sua grande massa, acaba caminhando, trilhando, meio de uma forma assim inconsciente, sem saber efetivamente por onde estar indo. Embora que, como alerta para a doutrina espírita, como está registrado lá no livro Céu e Inferno, o indivíduo, ele é árbitro do seu destino. É árbitro do seu destino porque ele é que escolhe, portador desse livre-arbítrio, da capacidade de poder escolher, ele vai, através dessas escolhas, tomando os seus rumos. Consequentemente, as consequências advêm justamente dessas escolhas. Toda imperfeição, como também está lá registrado no livro Céu e Inferno, ela traz em si, na própria alma, as consequências nefastas e inevitáveis, como também para as boas escolhas, ela traz no seu próprio bojo os gozos provenientes. Então vejam bem,
Já feito esse breve preâmbulo, a gente já começa a entender, através da própria leitura desse capítulo, capítulo 7, do Céu e Inferno, onde Kardec, conjuntamente, claro, sob inspiração dos amigos espirituais, ele vai explicando aos poucos esse sentimento de justiça e vai mostrando para que esse sentimento possa efetivamente aflorar, para que ele possa efetivamente crescer, para que o espírito possa começar a compreender esse sentimento de justiça. É necessário ele passar por algumas etapas. É necessário que ele trabalhe dentro de si e entenda a real necessidade de cumprir determinados passos. Claro, quando estamos afirmando de cumprir esses determinados passos, não é algo rígido, mas observar determinados aspectos que o indivíduo precisa cumprir. Até porque nós somos portadores, como já falei, do livre-arbítrio, de poder escolher. Você pode querer ou não querer. Pois bem, então nesse processo de crescimento, nesse processo de ampliação da sua alma, e através dessa ampliação que ele vai compreendendo a vida, percebendo o seu papel no contexto social do qual ele faz parte, percebendo a realidade que é inerente a ele, quando ele vai compreendendo e sentindo isso, o sentimento de justiça também vai acompanhando. Ele começa a entender melhor a funcionalidade da vida, vai entendendo melhor a funcionalidade das leis da vida. Ele começa aos poucos a entender que a vida não corre pura e simplesmente ao bel prazer de cada um, não é dessa forma, como se as coisas fossem acontecer ao acaso. Não existe o acaso, até porque admitir o acaso seria negar a existência de Deus, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Não existe o acaso. O que existe, na verdade, são consequências e decorrência das escolhas que nós fizemos previamente. Pois bem, então existe um percurso que o indivíduo vai precisar seguir para que ele possa, inclusive, alcançar a redenção da sua alma. E nessa redenção da sua alma, esse sentimento de justiça ele vai percebendo. Ele vai compreendendo e sentindo essa justiça divina, que a vida não vai puni-lo, vamos usar essa palavra, esse verbo, é um verbo muito usado no livro Céu e Inferno. A vida não vai punir o indivíduo se ele não for merecedor. E essa punição ela é proporcional à gravidade da falta, ao nível de consciência que ele se encontra e o período que ele permaneceu nessa falta. Vale também para o contrário. Todo gozo, todo benefício que ele pode receber é proporcional ao nível de consciência dele, não é? Vai proporcional ao esforço que ele fez para poder realizar aquilo e o tempo, claro, que ele passou naquele período. É claro, quando o indivíduo está no exercício, na prática do bem, quando ele entende que precisa servir, isso começa a crescer, isso vai tomando conta pela própria repetição, vai ficando meio que automatizado e esse gozo naturalmente vai sendo ampliado. E uma vez saboreando isso, aos poucos ele vai fazendo que isso possa se cristalizar na sua alma e vai aos poucos diminuindo essas imperfeições que ainda caracterizam o seu espírito. Haja visto, é bom salientar, que nós habitamos em um planeta de provas e expiações, o planeta Terra. É um planeta onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. E os espíritos que o habitam é que dão essa característica. Por quê? Porque são os espíritos que constroem essa psicosfera que envolve o planeta. Então nós somos espíritos imperfeitos, onde o mal, de certa forma, ainda se sobrepõe um pouco mais ao bem que porventura nós ainda sejamos portador. Então existe essa trajetória. No livro Céu e Inferno, ele diz para que possamos sanar os efeitos, as causas dos erros cometidos, é necessário que o indivíduo passe por 3 etapas. É necessário que primeiro o espírito se arrependa, para logo em seguida, depois de um determinado período, chegar à fase da expiação, passa-se também um período de expiação, para por fim vir a última etapa, que é a etapa que ele chama de reparação.
Então o espírito, para que ele possa mudar, porque nós precisamos mudar, nós estamos aqui encarnados, nós estamos submetidos ao processo evolutivo, à lei de progresso, como está registrado lá na terceira parte do livro dos Espíritos, na parte das leis morais, fala da lei de progresso e a lei de evolução, onde todos nós estamos sob o império dessa lei, como todas as demais que compõem o Código Divino. Nessa evolução, ela vai buscando duas vertentes, a evolução intelectual e a evolução de ordem moral, a evolução do senso moral do indivíduo. Pois bem, como nós ainda nos encontramos em um estágio, vamos chamar assim, meio que infantil, um estágio ainda de prova e de expiação, um estágio ainda onde o mal se sobrepõe ao bem e que precisamos alterar isso, o indivíduo precisa primeiro reconhecer o mal ou a imperfeição que ele é portador. Porque se ele não reconhece isso, não tem como mudar. Se você não reconhece que você é portador de tal imperfeição, de tal defeito, como você vai mudar se você não reconhece isso em você? Isso é impossível. Carl Gustav Jung já afirmava isso. Ele que não era espírita, mas era um homem bastante conhecedor dos complexos, dos meandros da psique humana. E Joana de Ângeles também endossa esse pensamento. Então vejam bem, então é necessário que o indivíduo primeiro, depois de passar por sucessivas experiências, em decorrência das escolhas equivocadas que ele realizou, fruto justamente desses sentimentos menores que fazem parte do seu íntimo, que corrompem justamente essas escolhas, que caracterizam aí efetivamente, que definem essas imperfeições, que fazem parte do seu âmago, ele chega um determinado momento que ele cansa. Chega um determinado momento, depois de ele passar por sucessivos sofrimentos, dificuldades, começa a despertar nele o arrependimento. Ou seja, o indivíduo, o espírito, ele precisa primeiro, para que possa consertar, reparar os erros cometidos, para que ele possa anular as consequências das suas escolhas, o primeiro passo está não só no reconhecimento, mas no arrependimento dos atos cometidos. Mas tem que ser um arrependimento, não aquele arrependimento onde o sentimento de culpa tome conta e se instale e ali ele fique paralisado. Não, não é dessa forma. É o arrependimento onde ele percebe as funestas consequências das escolhas cometidas, prejudicou a si e aos outros, ele já sendo portador de um certo mínimo de maturidade, de bom senso, ele já começando inclusive a entender, a perceber a justiça divina atuando nesse mecanismo, ele se arrepende, chegando a um ponto que ele percebe que vai precisar mudar. Mas essa ressalva que eu fiz, sentimento de culpa, é bom a gente analisar um pouco esse aspecto. Porque no primeiro momento, o sentimento de culpa no arrependimento, ele é necessário. O indivíduo vai perceber, poxa, errei, não deveria ter feito isso, fui culpado por isso. Isso no primeiro momento é importante. Mas ele não pode estacionar nesse sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa não vai resolver o problema, só vai com que ele possa se agravar o seu quadro, conduzindo ele para o remorso e daí produzindo consequências funestas, chegando muitas vezes até, em muitos casos, a pessoa optar pelo suicídio, pelo processo de autodestruição para poder resolver as suas dores, suas aflições. Quando na verdade sabemos que não é o suicídio que é a solução. Muito pelo contrário, o espírito vai se comprometendo cada vez mais com a postura dessa natureza. Então percebam que é necessário esse sentimento de culpa. Que o indivíduo perceba o equívoco que ele cometeu fruto dessas escolhas. Existem algumas figuras, algumas pessoas na história, como o físico e químico Otto Hahn, alemão. Inclusive ele foi prêmio Nobel de Química. Ele ficou desesperado quando viu no período da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as funestas consequências, quando ele assistiu ali aos soldados russos caídos ao chão, em decorrência daqueles gases venenosos lançados, que ele foi uma das pessoas que ajudou a produzir. Ele ficou desesperado também quando viu
que as suas ideias, porque ele foi um físico e um físico nuclear, ele foi uma das pessoas que contribuíram para o surgimento da física nuclear, e ele viu que os seus conhecimentos que ele desenvolveu foram aplicados principalmente nos Estados Unidos, onde daí se originou as famosas bombas atômicas, que foram lançadas, duas posteriormente, no Japão, uma na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki. Então ele percebeu que sua descoberta foi usada para produzir guerra, para gerar o mal. E ele entrou ali numa campanha desesperada contra a utilização do seu conhecimento com objetivo bélico, com objetivo armamentista. Ele entrou em desespero, isso mexeu muito com ele. Então foi um arrependimento saudável. Ele se desesperou e aí tentou, corrigir, conscientizar as pessoas que não foi essa a finalidade para o qual ele desenvolveu aquele pensamento, ele desenvolveu, vamos dizer assim, aquele estudo, aquelas suas descobertas. Vamos ver também outro alemão, esse também químico, não era físico, que também foi prêmio Nobel de Química, Fritz Haber. Não é o Dr. Fritz, aquele que nós já ouvimos falar no meio espírita, é outro. Esse Fritz Haber, ele, para algumas pessoas, consideram ele como sendo o precursor das famosas câmaras de gás, onde para ali eram lançadas inúmeras pessoas e morriam asfixiados em decorrência daqueles gases venenosos. Ele foi um dos colaboradores que ajudou a desenvolver esses gases. Ele também, posteriormente, arrependeu-se, tomado por um sentimento de culpa, entrou em uma depressão profunda depois que ele viu os efeitos funestos das suas ideias e ter desenvolvido aqueles gases venenosos para matar pessoas. Só que ele cometeu um equívoco porque ele ficou estacionado. No sentimento de culpa, chegou ao remorso e aí caiu no processo depressivo. Então isso foi danoso, mas ele precisou se arrepender. Temos outras pessoas também. Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores da história humana, dominou ali o seu império, uma grande parte da Ásia, da Europa, e se expandiu um pouco também ali pela África. Alexandre tentou suicídio após ter assassinado seu melhor amigo, Clito. Depois de ter cometido o ato, ele foi acometido por um sentimento de arrependimento. Ele percebeu o equívoco da sua atitude, onde ele acabou assassinando a pessoa que mais convivia com ele ali. Ele foi tomado por sentimento de culpa, instalou-se o remorso, logo em seguida chegando ao ponto da tentativa de suicídio, só que não obteve êxito. Mas ele também se arrependeu. Outra figura que muitos conhecem, já ouviram falar, Pôncio Pilatos, ali no pretório, quando Jesus foi apresentado a ele, e ele naquele seu interrogatório, ele percebeu que Jesus não tinha culpa nenhuma, que Jesus não havia cometido nenhum crime, não tinha tomado nenhuma atitude que estava transgredindo as leis romanas. Mas por ele querer ficar bem com o poder religioso dominante, que ele, na sua imagem ali perante aquelas pessoas, não estava bem. Ele querendo fazer uma política de boa vizinhança com os judeus, uma política de boa vizinhança com os sinedristas, ele apresenta Jesus e Barrabás para que as pessoas que estavam ali pudessem escolher. Ele tinha o poder, naquele momento, como governador daquela região, de interceder e liberar Jesus, mas ficou com receio de os sinedristas irem a Roma e ir lá criticá-lo, fazer duras críticas junto a César. Haja visto que a imagem de Pôncio Pilatos já não era muito boa junto a César. Então isso iria agravar mais a sua situação. Eis que Pilatos permite que Jesus pudesse ir àquele julgamento ali rapidamente, sem um direito à defesa, que é um princípio elementar de qualquer ordenamento jurídico. Jesus não teve essa oportunidade. Se teve, foi mínima, foi a mínima. E eis que, no momento de as pessoas escolheram Barrabás ao invés de Jesus, Pôncio Pilatos produziu aquela famosa cena
do lavar as mãos. Lavou as mãos dizendo, naquele gesto, que ele não tinha culpa. Isso ele dizendo que ele não tinha culpa pela escolha que fizeram, porque ele sabia que Jesus não tinha cometido nenhum erro, não tinha transgredido nenhuma lei romana. Lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse preso pelo Sinédrio, com a ajuda da guarda romana, e aí, posteriormente, Jesus sendo crucificado, sendo assassinado. Narra a literatura espírita que após esse acontecimento, ele foi inclusive alertado pela sua esposa do equívoco que havia cometido, que não era para permitir, mas ele não deu ouvidos. Ele desenvolveu um distúrbio chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Todas as vezes que ele lembrava daquela cena, Pôncio Pilatos lavava as mãos. Era lembrar daquele acontecimento, ele lavava as mãos. Ele desenvolveu esse transtorno. Era o sentimento de culpa se instalando, o remorso se instalando com toda a força na sua consciência. Ele não aguentando a pressão, ele estacionou ali naquele quadro mental, não é? Havia ali o arrependimento, que é necessário, mas ele permitiu esse arrependimento avançar para esse lado. Resultado, acabou suicidando-se, atirando em uma cratera de um vulcão, hoje ali na região da Suécia, se não me falha a memória. Suicidou-se. Outra figura também que se arrependeu e permitiu que o sentimento de culpa se instalasse e permanecesse, foi conduzido a um remorso e daí optou pelo suicídio. Estamos falando de Judas Iscariotes. Depois de ter traído Jesus com um beijo, né? Aquela famosa cena, ele percebeu depois que Jesus não apresentou nenhum esforço de oposição àquilo que estava acontecendo, que iria acontecer a ele. Jesus não se opôs a nada daquilo, não ofereceu nenhuma resistência, permitiu-se ser preso, foi martirizado, ele assistiu ao martírio de Jesus, para posteriormente Jesus ser crucificado, e trocou ali Jesus por 30 moedas de prata, aquelas moedas que depois ele pegou e descartou. A sua consciência de culpa, o seu remorso tomou conta com tanta força da sua alma, que acabou optando por suicidar-se, achando que o suicídio iria se livrar daquele remorso, daquela angústia que havia tomado conta da sua alma. Então eu percebo aí, nessas pessoas, o sentimento do arrependimento tomando conta. O sentimento do arrependimento envolvendo essas almas, para que esses espíritos começassem a partir daí uma nova etapa, começassem a passar por um outro estágio. Porém, muitos deles se precipitaram e acabaram se comprometendo mais do que já se encontravam comprometidos. Dentre eles, Judas, como bem falei, que suicidou-se. Então, o arrependimento, ele por si só, não basta. É importante, é o primeiro passo para que as consequências daquelas más escolhas que nós fizemos pudessem ser anuladas. Para que o indivíduo possa, aos poucos, ir percebendo e compreendendo a funcionalidade da vida, percebendo a justiça divina, atuando através das suas leis sobre cada um de nós. É necessário que o indivíduo avance. Uma vez arrependido, o indivíduo vai passar agora pelo processo da expiação. É bom ressaltar, antes de falar da expiação, esse processo de arrependimento, ele é muito importante. Se nós formos ver o precursor de Jesus, que foi João Batista, importante colocar isso, ele sempre, ali naquele período do batismo, quando levava ali aquelas pessoas, aconselhava aquelas pessoas e fazia o batismo com a água, ele sempre dizia, arrependei-vos. Ele sempre falava isso, arrependei-vos. Era necessário que o indivíduo, para receber aquele batismo, ele falava que era necessário o indivíduo primeiro se arrepender. Porque se o indivíduo não se arrepende, aquele gesto, aquela simbologia que estava ali inserida naquele gesto de molhar a cabeça da pessoa, ali no Rio Jordão, algo do tipo comum, hoje até hoje, algumas religiões praticam mais ou menos parecido com o que o João Batista fazia. Aquilo por si só é insuficiente, é mais uma simbologia.
Então o arrependimento é algo, assim, algo mais profundo. É aquele batismo da água ali. O batismo da água tem uma certa simbologia, né? A Bíblia fala em 3 batismos: o batismo da água, do fogo e do Espírito Santo. Na visão espírita, o batismo da água é justamente o arrependimento. O batismo do fogo é o processo expiatório, é quando o indivíduo vai expiar as faltas cometidas. E o batismo do Espírito Santo é o momento da reparação. Usando assim essa simbologia, para a gente poder entender como o doutrina espírita vê essa questão assim, do batismo. Pois bem, passado pelo arrependimento, é necessário que o indivíduo avance e vá ao processo expiatório. Por que o processo expiatório? Porque seria muito cômodo o indivíduo pura e simplesmente se arrepender, prejudicou alguém, transgrediu uma lei, ele se arrepende e fica por isso mesmo. E as consequências dos atos que ele praticou? Se ele roubou alguém, levou uma pessoa à miséria, usurpando os bens daquela pessoa, ele se arrepende e fica por isso? Onde estaria a justiça de Deus atuando, a justiça divina atuando nesse momento? E aquela pessoa que foi para a miséria em decorrência do roubo que essa pessoa ofereceu ao seu semelhante? A pessoa vai continuar na miséria? Como seria isso? Então o processo expiatório ele faz necessário como sendo um medicamento necessário para consolidar o processo de arrependimento na alma do indivíduo. Então é necessário que o indivíduo sinta o sabor, passe pela mesma experiência que ele ofertou a outro, para ele ter a dimensão exata das consequências dos atos que ele havia cometido. Ele pode ter sido prejudicado, ele diretamente, ou prejudicado a terceiros. E muitas vezes não basta, não é pura e simplesmente cometer um ato negativo. Muitas vezes até a própria negligência. Fazer até a própria negligência. Existem 5 pontos que o livro Céu e Inferno pontua, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Né? Fazer o bem que ele deveria fazer, né? Deveria ser feito e não fez. Cumprir os deveres que foram negligenciados e foram ignorados. As missões nas quais ele falhou. Praticando o bem contrário ao que ele fez de mal. Então esses são alguns aspectos que já são suficientes por si só para que o indivíduo possa passar por esse processo expiatório, para que o indivíduo possa perceber isso, para que o indivíduo tenha uma dimensão exata, que ele possa perceber a gravidade das suas ações. Porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós só aprendemos no estágio que nós nos encontramos quando passamos por dificuldades, quando passamos por um momento de aflição, de angústia, de dor. E muitas vezes passamos por essas dificuldades e muitas pessoas não aprendem, tendo a necessidade de repetir a lição. É necessário que a vida continue atuando sobre ele, as leis da vida, através da justiça de Deus, para que ele possa perceber, que ele possa mudar. O céu e o inferno diz, como já falei, que a punição vai perdurar durante o período em que aquele sentimento existir, aquele sentimento negativo. Uma vez que aquele sentimento que produziu aquela ação cessar, cessa-se a punição. Ou seja, o indivíduo, no momento que cessa, que transforma aquele sentimento, não se faz mais necessário ele continuar passando por esse processo expiatório. Não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A depender do nível de consciência do espírito, é necessário que muitas vezes o indivíduo passe literalmente, experimente literalmente a mesma coisa que ele ofertou ao outro. Muitas vezes precisa passar por mais de uma vez. Até porque sofrimento por si só, ele não resolve. Processo expiatório, passar por processo expiatório pura e simplesmente por passar por expiar, não resolve. É necessário que o indivíduo compreenda o do porquê ele está expiando, o porquê ele está sofrendo. Senão o mundo atual que nós vivemos, o planeta Terra, o ano 2024, não é? O século 21, o mundo seria um paraíso. Porque o que não falta no planeta Terra atualmente é sofrimento. E os sofrimentos vão se repetindo e vão se agravando.
E a humanidade não vai aprendendo. Passamos recentemente por um período de pandemia. Veio a pandemia, muitas pessoas perderam a sua vida, perderam entes queridos. Logo após o arrefecimento da pandemia, surge uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nem bem saímos ainda das consequências da pandemia, já estamos produzindo agora guerras. É uma prova que as pessoas ainda não estão aprendendo, ou pelo menos uma grande parte não está entendendo. Alguns já estão aprendendo, graças a Deus, mas muitos ainda não estão aprendendo. A guerra, no nível evolutivo que nós já nos encontramos, onde 2024, passados 2024 anos do advento do Cristo, esse homem que já produz, né, no campo da intelectual, até a tecnologia, dando um verdadeiro show nos mais diversos segmentos das ciências humanas, o homem que foi à Lua, os aparelhos celulares, essa tecnologia que agora nós estamos usufruindo através da internet, tudo isso que nós estamos usufruindo, esse homem que realizou essas maravilhas, ainda promove a guerra. É um contrassenso. Ou seja, intelectualmente nós vamos muito bem, mas a nível moral nós estamos a desejar. Então o processo expiatório, ele precisa continuar, para que o espírito, uma vez cansado de sofrer, uma vez cansado de enfrentar aflições e angústia a todo momento, ele perceba o erro que cometeu, se arrependeu, foi importante. Agora ele passa por esse processo de expiatório, vai experimentar um pouco aquilo que ele ofereceu aos outros, para a partir daí, efetivamente, começar a se consolidar a redenção da sua alma. E é nesse processo que ele vai percebendo a funcionalidade da justiça divina. Avançando, uma vez passado por esse processo expiatório, vem a fase agora da reparação. A reparação é importante. Lembra que eu disse logo no início do nosso comentário, quando nós estávamos já falando sobre o arrependimento? O indivíduo cometeu um erro, ele se arrependeu. Importante. Se arrepender do erro que cometeu. Mas aí não é o suficiente. Lembra que eu disse, você roubou alguém e essa pessoa agora vai ficar no prejuízo? E como é que fica o outro lado? O outro lado da pessoa, perdão. Como é que fica essa situação? É necessário vir a reparação. É necessário que o espírito agora se mobilize para poder reconstruir aquilo que ele destruiu. Que ele trabalhe agora numa forma inversa. Se ele veio para alienar pessoas, prejudicou pessoas, depois de passar por processo expiatório de alienação, ele vem agora não mais para alienar, mas para desalienar, vamos dizer assim. Ele vem agora para fazer o contrário, para elucidar, para poder levar a esclarecimento, um melhor entendimento a essas pessoas. Fazer com que as pessoas agora repensem. Se ele desviou crianças, agora depois do processo expiatório, ele vem agora para a reparação. Vai ser necessário que ele agora conduza crianças a um caminho mais reto. Ele vem muitas vezes para poder tomar conta de orfanatos, trabalhar com crianças em comunidades carentes, orientando essas crianças. Isso é reparar o erro. Passou por um processo expiatório, arrependimento, passou por um processo expiatório, algum abandono ou algo do tipo, com certeza, para agora vir o processo da reparação. E aí, passando por essas três etapas, arrependimento, expiação e reparação, ele começa a perceber de forma mais clara e nítida a justiça divina atuando sobre ele e sobre a própria sociedade, sobre o próprio planeta, pelo próprio cosmos. A justiça divina, ela é perfeita. Ela faz com que o indivíduo perceba que não existe o acaso, existem consequências pelas escolhas feitas anteriormente. Então o indivíduo, quando ele vai passando por isso, ele vai percebendo, isso vai criando na sua alma, cria na sua alma, se consolida na sua alma, a necessidade dele agora fazer novas escolhas. Ele começa a entender agora que a vida, ela é feita para servir. Tem um pensamento, o próprio Chico Xavier também fala isso na sua literatura, que a vida, como melhor dizendo, ele diz, quem não sabe servir, não sabe viver. Outras pessoas também já
proferiram, disseram pensamentos similares. Então é necessário que o indivíduo aprenda justamente a servir. Porque você nessa postura do servir, do fazer o bem, da beneficência, vai ser desnecessário você passar processos expiatórios e processos até de arrependimento, expiatório e reparação. Uma vez que você já consolidou o bem na sua alma. E isso está consolidado na sua consciência, onde nenhum de nós podemos escapar. O filósofo alemão, Immanuel Kant, para muitos é considerado ali o precursor da metafísica alemã. Algumas pessoas dizem isso, porque Immanuel Kant fez algumas reflexões de fundo assim até espiritual, muito importante, né? Um mundo assim que transcendia a matéria, ele via algo adiante. Ele disse que a consciência é um tribunal inapelável. Ninguém consegue, por que ele diz isso? Porque ninguém consegue fugir da sua consciência. Está lá na questão dos livros dos Espíritos. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência das pessoas. Ou seja, tudo isso que nós estamos conversando aqui, falando sobre essas leis que compõem o Código Divino, mais precisamente sobre a justiça divina, ela está registrada na sua consciência, está latente na sua alma, está aí no seu espírito. Daí você não conseguir fugir, não conseguir escapar do julgamento da sua consciência. Por isso que Immanuel Kant disse que a consciência é um tribunal inapelável. Inapelável diz que você não consegue fugir, você não consegue escapar. O tribunal das leis humanas, você pode conseguir se safar, usando a linguagem assim mais popular. Você pode conseguir fugir, escapar da punição, das consequências dos atos cometidos. Somente se você conseguir hoje, atualmente, bons advogados, homens extremamente hábeis com as palavras, consegue até reverter determinadas situações. Mas para o tribunal da consciência, as palavras por si só não vão bastar. Até porque Deus é o grande conhecedor dos meandros da alma humana. Ninguém consegue enganar as leis da vida. Ninguém consegue enganar a divindade. Ninguém consegue enganar a sua própria consciência. Toda vez que você vai tomar uma atitude positiva ou negativa, a consciência vai ratificar se sendo positiva ou vai se opor àquela atitude se for uma atitude negativa. O problema é que muitas vezes, quando optamos pelo lado negativo e a consciência nos alerta, nós não damos o devidos ouvidos, nós não damos a atenção. Somos impulsionados por aqueles sentimentos menores, onde nós sentimos ainda um certo prazer, um sentimento hedonista. Nós sentimos isso e acabamos por realizar, por praticar, por buscar esse prazer. E aí, mais adiante, depois de ter cometido o ato, de ter optado, ter escolhido em realizar tal conduta, vem o arrependimento, para depois passar pela necessidade da expiação, para depois, posteriormente, vir a reparação. Então perceba, é bom ter colocar isso, perceba a complexidade, porque isso é complexo. Perceba a complexidade que o espírito vai ter que atravessar para restabelecer as coisas no verdadeiro sentido, e para que, concomitantemente isso, ele possa ir percebendo a divindade, percebendo a justiça divina. Feliz daquele que já consegue aprender, já consegue perceber, transformar o sentimento, já no primeiro momento de dificuldade. Ele vai para um processo expiatório, percebe o equívoco e automaticamente, vamos dizer assim, aquela punição já é atenuada ou é completamente extinta, se fazendo desnecessário que continue naquele processo de dor, de sofrimento. Vai para a reparação, e a reparação para ele já passa a ser um prazer. Ele ter que ajudar as pessoas, ele ter essa postura de auxiliar, muda completamente o contexto. O efeito psicológico, emocional e espiritual na alma do indivíduo é outro completamente diferente.
Quando nós entendemos isso, começamos a compreender isso, aí vamos começando agora a entender de forma mais clara por que esses grandes mestres, esses grandes avatares insistiram e persistiram na prática do bem. Mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando adversidades as mais diversas, nos mais diversos campos da vida, eles continuaram persistindo na sua fé e na prática do bem. Temos inúmeras pessoas aí, né? Chico Xavier enfrentou a incompreensão de muitas pessoas, enfrentou problemas de saúde muito sério, as suas limitações financeiras, tudo isso, mas ele continuou ali firme no seu propósito. É aquela vontade firme de querer mudar, de modificar a sua realidade. Estou falando de Chico Xavier porque é espírita, mas temos outras pessoas, Divaldo Franco, que ainda se encontra encarnado, também realizando um trabalho magnífico na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Ele também está ali, né, continuando insistindo, persistindo, enfrentando problemas de saúde, enfrentou críticas, dificuldades as mais diversas, ele tinha uma profissão modesta, tudo isso ele também enfrentou. Irmã Dulce também enfrentou determinadas oposições dentro da própria Igreja Católica pela incompreensão. Madre Teresa de Calcutá também passou por esse processo de incompreensão junto à Igreja Católica. Enfrentaram problemas de saúde, Irmã Dulce enfrentou problemas de saúde, relatos que ela dormia, ela já bem mais idosa, ela dormia numa cadeira de balanço, ela não podia nem deitar porque ela sentia falta de ar quando ela deitava, sentia uma certa compressão nos pulmões e isso dificultava o seu processo respiratório. Então ela tinha que dormir numa cadeira de rodas. Então esses espíritos já tinham percebido ou perceberam a necessidade, né, a maravilha que é servir, que é auxiliar, que é o exercício, a prática do bem. E aí eles vão, concomitantemente isso, percebendo a justiça divina. Percebendo a justiça divina. E eis que, quando desencarnam, eles vão para esferas espirituais, vão para camadas espirituais completamente diferentes, onde reina a paz, onde reina a justiça divina, onde reina a felicidade. Eles vão para locais onde são completamente acolhidos, com muito afeto, com muito carinho, porque foram pessoas ou foram espíritos que entenderam o papel que eles deveriam cumprir enquanto aqui encarnados. Ao passo que aquelas pessoas que escolheram o inverso, que optaram em dar vazão às suas imperfeições, aos seus sentimentos menores, quando já não começam a sofrer já aqui nessa vida atual, quando vão de retorno ao mundo espiritual, lá são acolhidos, mas não por amigos, mas são acolhidos por adversários, são acolhidos por rostos, por semblantes cruéis, frios, endurecidos, intolerantes, e eles passam por situações difíceis, situações extremamente adversas, vão enfrentar momentos dolorosos, difíceis no mundo espiritual, e como se não bastasse passar por esse processo expiatório, vão ter que reencarnar em uma futura existência para dar continuidade a esse processo expiatório e, posteriormente, a depender do esforço, da dedicação de cada um, avançar e chegar a um processo também de reparação. Daí você entender a complexidade disso, como é muito difícil. Existem casos, inclusive a literatura espírita nos fala, que às vezes o indivíduo passa por 2, 3, 4, várias encarnações em processos expiatórios, em decorrência das más escolhas. Arrependeu-se, pode até ter se arrependido, mas não foi suficiente, persistiu no erro, e aí aquele processo expiatório continua, porque aquele sentimento não se apagou. Aquele sentimento se apagou, não, ele não foi transformado, vamos dizer assim, ele não foi transformado. Daí a persistência desse sofrimento. E já uma vez conhecendo essa funcionalidade das leis de Deus e percebendo como funciona a justiça divina, quem faz o bem terá, e quem faz o mal também terá o mal. O indivíduo entendendo, ele percebendo isso, naturalmente, com o passar do tempo, ele vai começando a tomar outras atitudes, ele vai fazendo novas escolhas, novas opções. E é isso que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Justamente
para que nós comecemos a entender isso, a compreender essa funcionalidade e façamos agora escolhas diferentes. A justiça de Deus está aí. Jamais nos sintamos injustiçados. Não existe injustiça nas leis de Deus. Existe incompreensão de nossa parte. Existe injustiça nas leis humanas. Nas leis humanas existe justiça. Porque os espíritos que criam essas leis, as leis humanas, são espíritos injustos. São espíritos imperfeitos. Consequentemente, as leis são justas. Já as leis de Deus, não. Nós estamos falando de uma inteligência suprema, do absoluto, do imutável. Nós estamos falando do eterno. Isto não há injustiça. Torna a repetir, há incompreensão de nossa parte. E aí, muitas vezes, o que acontece? Nós não aceitamos e nos revoltamos contra as consequências das nossas próprias ações. Vem a justiça divina, através dos reflexos da lei de causa e efeito, e acabamos recebendo justamente essa reação daquela nossa ação anterior. E como eu disse, muitos acabam se revoltando e não aceitando, e aí se comprometendo cada vez mais, porque a revolta não resolve problema algum, muito pelo contrário, vai lhe comprometer cada vez mais perante as leis da vida, para que, não só no plano espiritual, mas em outras futuras existências, você vai ter que passar por todo esse processo de novo, vai ter que se arrepender, para passar pelo processo expiatório, para chegar ao processo de reparação. E nessa caminhada você vai ter que aprender. E vai aprender sem a menor sombra de dúvida, porque nós estamos condenados a sermos felizes. Nós estamos condenados a chegar aos chamados mundos felizes. O problema é que muitos se atrasam nessa caminhada, nessa trajetória. Acabam retardando esse processo de decorrência das escolhas equivocadas que vão realizando. Ao passo que aquelas pessoas, aqueles espíritos que já entendem isso nas mínimas dificuldades, já despertam esse sentimento de servir, já compreendem melhor a funcionalidade da vida, percebem a justiça divina atuando, esses fazem escolhas diferentes e acabam encurtando o tempo para chegar a esses mundos felizes. Esses estão sendo mais sábios. Então, vamos nos espelhar nesses espíritos, nessas pessoas que estão fazendo essas escolhas. Então, amigos, irmãos, acreditemos na justiça de Deus, acreditamos no Pai. É um sentimento, como disse ali a questão 871 do Livro dos Espíritos, está no íntimo de cada um de nós. A gente não vai precisar buscar essa justiça divina fora, a justiça divina está dentro de nós, as leis de Deus estão dentro de nós. Nós somos portadores de todos os talentos, como eu dizendo, de todas as sementes necessárias que estão em germe na nossa alma para que a gente possa desenvolver, para que possa trabalhar, para que tudo isso possa aflorar e fazer a partir daí surgir um homem novo, né? Surgir um homem transformado, surgir aquele homem que efetivamente podemos considerar como sendo um homem de bem, um homem que respeita as leis da vida, que compreende a justiça divina e que, acima de tudo, não só compreende Deus, mas ele sente Deus na sua alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.